Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do Estação Saúde. O inverno já chegou, veio com tudo e com ele aumentam também as queixas de dor. Dor nas articulações, dor nas juntas. E neste Estação Saúde, a nossa viagem vai conversar sobre doenças reumatológicas. A gente vai conversar com um especialista no assunto, que é o Dr. Sean Hideo Shirata Lanças. É da reumatologia aqui da Unesp, também atende aqui em consultório na cidade. Doutor, muito obrigada por aceitar conversar com a gente sobre esse tema que às vezes causa um pouco de confusão, a começar da terminologia, né? Muita gente confunde e acha que doenças reumatológicas se resumem a reumatismo. Então, doeu a junta, doeu a articulação, estou com reumatismo. E também acha que isso é coisa das nossas avós, dos mais idosos, né? Então, eu queria já começar, além de agradecer a sua participação conosco, desfazendo um pouco essa confusão em relação à terminologia. Afinal, o que são as doenças reumatológicas? Tudo é reumatismo? Bom, boa tarde, Adriana. Agradeço pelo convite, né? Um grande prazer poder estar aqui. Eu acredito que é muito importante essa parte da informação, principalmente quando a gente fala em saúde, né? Porque isso impacta bastante na evolução do tratamento e do acesso dos pacientes, né? Então, ainda mais agora nessa época de frio, que realmente, né, adiantando um pouquinho, igual você falou, os pacientes aumentam as queixas, principalmente de dor, né? Então, é muito importante a gente esclarecer esses pontos, né? Então, você bateu já na grande primeira dúvida dos pacientes em relação à reumatologia, né? Então, o que é a reumatologia, quais são as doenças reumatológicas, né? Então, até os nossos pacientes que já fazem segmentos até têm uma certa dúvida ainda do que é reumatismo, né? O reumatismo é um termo que é genérico, é um termo mais popular que tende a falar sobre englobar todas as doenças reumatológicas, né? Mas, obviamente, é um termo bastante genérico, né? Dentro da reumatologia, a gente trata principalmente das doenças que acometem o tecido conjuntivo, né? Então, é o tecido que faz suporte ao corpo, então o tecido dos ligamentos, dos músculos, dos ossos, mas também do tecido que faz suporte aos órgãos, né? Então, é bem ampla a nossa área de atuação e a gente divide basicamente em dois grandes grupos, né? Então, as doenças reumáticas ou reumatológicas, né, de partes móveis ou osteomusculares, principalmente as doenças que são relacionadas à artrose, à osteoartrite, né, doenças como, por exemplo, tendinites, né, epicondilites, essas doenças mais simples osteomusculares, né, a dor nas costas, a lombalgia, dor cervical. E uma outra vertente, umas doenças um pouco mais raras, né, que são as doenças relacionadas à autoimunidade, né, ou alterações da imunidade no nosso corpo, que tendem a ser um caráter, além de mais raro, né, tem um caráter multissistêmico, que a gente fala, então, acometendo vários tipos de órgãos, diversos tipos de padrões de acometimento, né? E aí são vários tipos de doença, né? E aí começa o grande problema, porque é uma abordagem muito difícil, né? Então, é difícil dar são várias doenças, são raras, os nomes são difíceis, né? Então, acho que pelo senso popular mesmo, é mais fácil englobar isso, né, e chamar com um termo genérico, que é o reumatismo. Porém, você pode muitas vezes estar falando de coisas muito diferentes dentro desse termo, né? Mas é muito comum essa dúvida. Hoje a gente vai falar sobre as doenças que são as mais comuns, né? Não as autoimunes. As autoimunes, eu só queria que o senhor depois citasse quais são as mais prevalentes, né? Parece que o lúpus é uma que é bastante conhecida, mas existem outras também. Bom, já cita já, doutor, né, professor? Porque aí a gente já fica livre dessa pergunta. Ok. Então, dentro das doenças autoimunes, né, que da nossa especialidade, porque existem outras especialidades também, né, uma das mais comuns é, igual você falou, o lúpus, né, que talvez seja a mais conhecida, né, popularmente, muito comum, principalmente em populações de mulheres mais jovens, né, mas existem outras, por exemplo, a artrite reumatoide, que também é bastante comum, popular, né, cometendo uma faixa etária um pouco maior, mas não tão idosa, e entre outras doenças um pouco mais raras, mas que ainda a gente vê com uma certa frequência, às vezes as pessoas já ouviram falar ou conhecem, não é agora, nessa época que a gente está tentando disseminar esse conhecimento, né, mas principalmente, por exemplo, doenças como a síndrome de Sjögren ou de Sjögren, que a gente fala, as miosites autoimunes, né,
ou esclerose sistêmica. Então, e um grande grupo de doenças que são doenças que inflamam os vasos, que nós chamamos de vasculites. Esses são os grandes grupos, existem vários outros, né? Mas são os mais comuns mesmo. Bom, como o senhor falou, são muitas doenças, são muitos nomes, e talvez também nem o mais interessante seja saber quais são os nomes, né? Porque a gente quer, na verdade, quando sente dor ou quando tem alguma dificuldade na questão da saúde ou de doença, a gente quer uma solução para o nosso problema e quer, aí através de conhecer melhor como eles se manifestam, quais são os sintomas, qual é a evolução esperada, aí a gente pode, então, descansar, mesmo que não saiba o nome exatamente do que é que a gente está, por que a gente está sofrendo. Então, nesse sentido, doutor, quais são os principais sintomas das doenças reumatológicas, dessas que a gente está falando, então, as mais comuns mesmo, que atingem uma porcentagem maior das pessoas? Então, uma das grandes queixas que as pessoas vêm procurar o reumatologista, a principal é a dor, né? Então, tanto a dor, mas como alterações de funcionalidade, né? Então, junto com a dor associar, por exemplo, dor articular, dor muscular, né? Uma dor mais regional, mais difusa, né? Podendo estar ou não associada com sintomas juntos, como fadiga, né? Perda de massa muscular, perda da amplitude da articulação, da funcionalidade, isso tudo acaba impactando na qualidade de vida, né? Então, existe um link também com sintomas, por exemplo, tumor, né? Então, quadros mais ansiosos, depressivos, de desmotivação, isso tudo anda junto com a dor. Então, esses são os principais sintomas pelos quais os pacientes procuram a reumatologia, né? Então, dentre as principais doenças da reumatologia, que são as mais comuns, né, que você comentou, talvez a osteoartrite, né, que é a famosa artrose, né, que todo mundo conhece, que é uma doença que está relacionada com o envelhecimento, né, além de outras características, por exemplo, estilo de vida, né, sobrepeso ou obesidade, né, o fator laboral também, atletas, né, isso tudo predispõe a essa doença, né? E os principais sintomas dessa doença são a dor e a disfunção articular, então a perda da função articular, você diminuir a amplitude, por exemplo, atrapalhar a sua marcha, a caminhada, né, o movimento do ombro, por exemplo. Então, entre outras, também entram talvez algumas doenças até mais comuns, né, por exemplo, a dor nas costas, né, tendinites por repetição, né, de movimentos de repetição, por maus jeitos, que a gente chama, um padrão de dor ou de acometimento muscular, que a gente chama de síndrome dolorosa miofacial, né, que seriam contraturas musculares localizadas, principalmente relacionadas a uma postura, ao mau uso das articulações, né, sobrecargas, né, isso são as principais doenças e alterações, mas que acabam se traduzindo basicamente em dor e incapacidade funcional, né, junto com isso, principalmente a parte de humor, tá? Então, esses são os principais aí pelos quais os pacientes vêm atrás da reumatologia. Doutor, e os pacientes já procuram um reumatologista? Porque o senhor está descrevendo essas dores e parece que são dores, assim, de outras especialidades ou que a gente não pensa, por exemplo, eu tenho todas elas, depois até eu quero que o senhor me fale se é doença das nossas avós mesmo, porque aí eu vou ficar bem mais consciente de que eu já estou chegando lá, né? É doença de velhos, são dores de velhos, só de pessoas mais velhas, e nós, né, pacientes, já vamos buscar o reumatologista ou a gente faz uma peregrinação por outras especialidades antes de chegar até vocês? Muito bom, Reverendo. Na verdade, a grande maioria dos pacientes, né, talvez no futuro a gente mude isso, mas eles demoram para chegar no reumatologista. Primeiro porque a maioria são sintomas muito comuns, né, e pelo própria atribuição popular, eles acreditam, por exemplo, em doenças da ortopedia, ortopédicas, né, e acabam migrando entre médicos como ortopedistas, clínicos, às vezes tem algumas doenças nossas que têm alguns sintomas que podem pegar o corpo todo, então, por exemplo, dor de cabeça que acaba ficando com o neurologista, né? Então, demora bastante mesmo, né? Em alguns sintomas mais chaves, né? Então, principalmente quando tem algum sintoma que lembra muito uma doença reumatológica, né? Aí eles acabam chegando um pouco mais rápido. Ou se tem alguma já um entendimento, um familiar que tem ou que já teve, né? Eles acabam sendo orientados a falar, isso talvez seja melhor você ver com um reumatologista direto, né?
Só que acaba que a gente tem uma grande interseção entre as áreas, né? Então, a gente não consegue dividir, isso é do reumatologista, isso é do ortopedista, isso é do vascular, isso é do cardio, né? A gente consegue atuar todos em conjunto, inclusive, né? Para fazer um melhor manejo do paciente. Então, assim, eu consigo abordar e tratar clinicamente basicamente quase todos os tipos de dor que o ortopedista vê, porém, a partir do momento que começa a ter uma indicação cirúrgica, por exemplo, né, aí o meu tratamento já não é mais eficaz, no sentido de que precisa do ortopedista também. Né? Então, você tem toda a razão, os pacientes realmente demoram para chegar na gente, e isso tem até uma certa justificativa, porque muitas das nossas doenças também são tratadas por outras especialidades, né? E outra questão que você falou, a questão da idade, né? Então, a gente sabe que essa artrose, né, a osteoartrite, ela é uma doença, né, o envelhecimento, né, a perda de massa muscular, a questão de ter mais desgaste dos ligamentos, da musculatura, que a gente chama, isso está bastante atribuído, associado ao passar da idade. É um processo inerente do envelhecimento, né? Então, com o passar dos anos, o envelhecimento do corpo ele passa por processos de senescência, que a gente chama, então não só as articulações, a musculatura, os ossos vão se desgastando de uma forma bem genérica, mas tem alterações do coração, alterações do cérebro, alterações na pele, né, no cabelo. Então isso tudo faz parte do envelhecimento, né? Apesar disso, né, não é só a idade que determina esses tipos de doença, né? Igual eu falei, questões, principalmente com hábitos de vida e questões genéticas também vão impactar, né, no desenvolvimento dessas doenças. Então, a gente já está sendo visto que a faixa etária do início dessas doenças já está ficando um pouquinho mais precoce. A gente já pensava mais para 60 anos para cima, hoje em dia a gente sabe que a osteoartrite pode começar entre 45 a 55 anos, apesar de ser um pouquinho mais atípico, mas pode. Isso vai estar associado com o estilo de vida do paciente, né, da pessoa. Então, se é um paciente que é sedentário, que não tem uma rotina de exercícios, que tem, por exemplo, fuma ou tem outras doenças, né? Tem pai, avô, irmãos que tiveram também de uma idade precoce. Né? Então, não é uma doença só de velhos, porém, né, é mais comum nessa faixa etária mais elevada. Né? Então, isso entra, inclusive, no nosso raciocínio, né? Porque, em contrapartida, né, só para a gente fazer esse link, as doenças autoimunes, né, as doenças da imunidade, são mais comuns em pacientes mais jovens. Né? Então, isso começa na nossa avaliação, né, por exemplo, para a gente separar o raciocínio para ir para um lado ou do outro, inclusive. Né? Também isso não é absoluto, existem doenças autoimunes que podem começar na idade mais avançada também, né? Mas esse mesmo raciocínio que a gente faz para as doenças degenerativas, né, como a artrose, a gente também faz para a doença autoimune que tem assim, em pessoas mais jovens. Tá? Então, o senhor já começou até a falar um pouquinho do diagnóstico, né? Como é que é feito o diagnóstico, aí puder explicar um pouquinho melhor para a gente, se tem algum exame mais específico, exames de imagens também, e daí, diagnosticado, como que é feito o tratamento? Então, o diagnóstico, na maioria das vezes, ele parte bastante de uma avaliação clínica bem detalhada. Então, dificilmente a gente vai falar que uma coisa é isso e outra coisa é aquilo. A gente precisa sempre ter uma avaliação bem ampla do paciente, né, do quadro que ele traz para a gente e do quadro que às vezes ele ainda nem percebeu que vem junto. Né? Então, o reumatologista ele tem que primeiramente ser bem clínico, né, para conseguir destrinchar bem esse quadro clínico do paciente, né, esse histórico dele. Informações que são muito úteis para a gente dentro dessa avaliação, por exemplo, histórico familiar, né, histórico passado, né, às vezes histórico até gestacional nas mulheres, conta bastante nas nossas doenças, né? E a partir do momento que o paciente traz e a gente cria um padrão, né, dos sintomas que foram apresentados para a gente, dessa doença, né, ou possível doença que ele traz para a gente monta esse raciocínio clínico direcionando para uma grande síndrome, né, que a gente chama que é um conjunto de sinais ou sintomas que vão direcionando para um raciocínio ou outro. Né? E aí, a partir disso, existem diversos exames complementares que a gente precisa nos ater. Né? As doenças mais simples, né, por exemplo, a artrose, né, as tendinites, né, essas doenças mais localizadas osteomusculares, muitas vezes a avaliação clínica já é suficiente quando ou fica um pouco na dúvida ou quando não está melhorando tanto como diagnóstico, aí a gente abre mão de exames, por exemplo, como ultrassom, a ressonância, entre outros, para tentar caracterizar melhor
o local da dor, né? Se a dor é por conta do tendão, se é por conta do osso, se é por conta da musculatura. Em outro lado, as doenças mais complexas, né, as doenças da imunidade, então, muitas vezes a gente precisa partir de um que a gente chama de um painel autoimune, né? A gente dosa no sangue da pessoa sinais dessa autoimunidade ou autoanticorpos, que seriam anticorpos produzidos pelas nossas próprias células de defesa contra as células do próprio corpo, né? Isso que geraria as doenças. Então, existem alguns clássicos, a gente vai se guiando por eles, e dentro do padrão de acometimento de cada doença também, a gente acaba tendo que solicitar um exame diferente, né? Então, por exemplo, se for um lúpus que pegou uma suspeita de acometimento do sistema nervoso central, aí seria muito interessante uma tomografia, uma ressonância, né? Ou não, uma suspeita de acometimento do pulmão, né? Talvez um raio-x, a tomografia do pulmão, um exame de broncoscopia, né? E por cima disso a gente acaba desenvolvendo raciocínio. Então, só para resumir tudo, então, é uma avaliação que não é fácil no sentido de 1, 2, 3, é uma linha reta. Ela parte de uma avaliação bem minuciosa, né, e detalhada, né, para que a gente consiga seguir a direção certa. E mesmo assim, é uma coisa bastante comum na reumatologia esse acompanhamento longitudinal, né? Então, talvez aqui seja legal a gente trazer de volta aquele termo de reumatismo. Por quê? Muitas vezes a gente tem alguns sinais, sintomas, o paciente sente dor, desenvolve uma inflamação articular, por exemplo, uma artrite, né? Tem outros sintomas que a gente ainda não conseguiu encaixar numa doença específica e dar um nome e sobrenome de uma doença, né? Mas a gente já está tratando, né? Porque a gente não precisa ter esse nome e sobrenome para tentar melhorar a qualidade de vida do paciente e os sintomas. E aí, nesse meio tempo, enquanto a gente acompanha e desenvolve o raciocínio e investigação diagnóstica ao longo do tempo, né? Às vezes é mais fácil falar, a senhora tem um reumatismo, né? Nós não sabemos ainda exatamente qual é, mas já estamos tratando. Às vezes o paciente já fala que melhorou e às vezes em meses, às vezes eventualmente até em anos, a gente chega no diagnóstico específico, às vezes até muda o diagnóstico inicial, né? Então, talvez isso seja um dos contribuintes para a gente ainda usar bastante, ouvir bastante esse termo de reumatismo. E os tratamentos, então, doutor, já enganchando nessa pergunta do tratamento, se a gente não diagnosticar e não tratar, que complicações que podem acontecer, mesmo de uma questão mais simples como uma artrose, por exemplo, que o senhor falou que é bastante frequente e simples, né? Não é uma doença grave. Perfeito. Então, o tratamento ele vai ser direcionado pela doença específica, né? Mas ele sempre parte de uma base, né? Uma fortaleza, que é, primeiro de tudo, o que a gente vem fazendo aqui, que é a educação em saúde do paciente, precisa entender o diagnóstico dele, né? A importância de acordar e de tratar, e quais seriam os impactos, igual você falou, dessa doença na vida dele, caso ele não trate ou se ele não aderir ao tratamento. Então, falando das doenças osteomusculares, as mais simples, talvez o maior impacto seja na funcionalidade da pessoa. Isso é uma coisa que é difícil de entender no início, né? Então, ela sente um pouquinho de dor, a gente tenta instituir o tratamento, ela não tem uma adesão, mas ela não consegue entender que daqui a 20, 30 anos, talvez ela esteja numa cadeira de rodas, dependente, não consiga levantar sozinha, precisando de órteses, como uma bengala, né? Então, o grande foco do tratamento, além de melhorar a dor, né, que está muito associada com a qualidade de vida, né, é prevenir essa progressão de piora de funcionalidade, né? Então, por exemplo, a destruição articular, né, a destruição dos tendões, né? Então, isso é uma das grandes consequências ou atraso, né, para conseguir chegar no tratamento, ou de não aderir ao tratamento, né? Talvez também dentro desse grupo, né, principalmente pensando com o passar dos anos, a nossa população está envelhecendo, né? Essas doenças também são mais comuns em idosos, como a gente comentou. Ele estar com uma musculatura, a articulação mais enfraquecida, né, diminuir a funcionalidade, é um dos fatores de risco que propicia a um maior risco de quedas, né? E isso talvez seja a coisa que a gente mais teme nos pacientes idosos, porque uma queda, por exemplo, uma fratura por queda, são desfechos que estão muito associados com o aumento de mortalidade do idoso, né? Então, o que a gente quer que o idoso, além de muito bem acompanhado em todos os sentidos, ele consiga ter um fortalecimento osteomuscular, né? E tenha um trabalho de equilíbrio, por exemplo, outras correções, para que ele não caia, não tenha esses desfechos, porque realmente depois de quedas e fraturas, o tratamento, o acompanhamento do idoso muda muito, né? Fica muito mais difícil. Isso falando como
clínico geral, né, e não nem como reumatologista. E do outro lado, né, do outro lado do terreno, que a gente tem as doenças autoimunes, que são mais raras, né, é importante salientar isso. Nem tudo que dói a gente vai pensar em doença autoimune, isso é um raciocínio bem mais raro. Nessas doenças, talvez as sequelas sejam mais importantes. E aí, realmente, dentro da suspeita ou do diagnóstico de uma doença autoimune, é muito importante ter uma referência para o reumatologista ou ter um acompanhamento, porque, por exemplo, pode ter o risco de morte por essas doenças em algumas situações mais específicas, sequelas, por exemplo, cerebrais, sequelas pulmonares, sequelas articulares que são mais graves do que as doenças osteoarticulares comuns, né? Por exemplo, a artrite reumatoide é uma doença que, se não tratada, né, ela vai destruindo a articulação literalmente. Então, você aqueles casos que a gente vê grandes deformidades nas mãos, né, nas mãos tortinhas, aí fica completamente com uma perda de funcionalidade. Outras doenças também podem ter outras sequelas, por exemplo, lesões de pele que deixam cicatrizes importantes, né? Então, nessa parte mais rara, realmente, a não adesão a demora para referência ao reumatologista pode ser extremamente deletérias para o paciente, tanto no ponto de vista como um dano permanente, né, ao organismo, mas também um risco de morte, né? Então, mas ainda bem, né, felizmente isso não é o mais comum, né? O que mais demora a chegar são as dores crônicas para a gente. Doutor, isso na sua fala, assim, eu percebi muito a importância mesmo de que a gente esteja atento a como funciona o nosso corpo, qualquer alteração, que a gente sempre fala aqui nesse programa, no Estação Saúde, dos riscos da automedicação, porque às vezes a gente acha que é uma dorzinha nas costas porque deu um mau jeito, mas não é, e aí você fica protelando um outro quadro. E a gente, pelo que você está falando, assim, né, me vem muito claro isso, que todo mundo quer envelhecer. Então, muita gente tem medo da morte, mas às vezes não pensa em que qualidade que vai ter na vida, na velhice. É lógico que você disse, né? É um processo natural do corpo, do envelhecimento, mas como que a gente poderia prevenir? Que tipo de estilos de vida ou que tipo de prática a gente pode ter que retarde um pouco, que deixe a gente mais preparado para esse processo que cada vez é maior, felizmente, né? De envelhecimento. Perfeito, então, Diana. Então, esse processo ele é muito comum, né? E todos nós passaremos por ele, né? E a parte da automedicação, realmente, ela é muito comum, né? Então, não tem nem como a gente julgar, até porque são dores que são muito comuns durante a vida, né? Por exemplo, dor nas costas, praticamente 100% das pessoas vão ter pelo menos um episódio durante a vida, né? E a grande maioria vão ser lombalgias, ou dor na costa comum, mecânica, né? Vão se resolver e vão passar, né? Então, eu acho que esse senso da automedicação inicial tem uma justificativa, até porque senão a gente não conseguiria dar uma assistência para todo mundo, né? Só que a grande dica que fica é principalmente quando os sintomas ou a evolução sai fora da curva, né? Então, é uma dor muito desproporcional, né? Eu já tive uma dor nas costas, mas agora está diferente, né? Eu acordo de noite com a dor, por exemplo, eu não estou conseguindo mais realizar as atividades que eu realizava, isso de um curto período do tempo, né? Então, a dor ela vem evoluindo muito rápido, né? Ou ela está há muito tempo, está cronificando, uma coisa que já era simples, começou a ter um cunho crônico, então não tem muito um número mágico, mas principalmente passou de 12 semanas ou 3 meses, a gente fala de dor crônica principalmente, né? Então, nesses casos, começar a sair fora da curva normal, tentar pelo menos ter uma avaliação médica, né? Às vezes não tão especializada, mas para ter uma triagem inicial e ver se precisa ser feito um tratamento específico e qual, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes a demora parte até do próprio paciente, que, igual você falou, acaba não valorizando a queixa da dor, né? Ou não é valorizada também. Então, isso é muito comum na população, queixas de dor crônica não serem valorizadas por outras pessoas, né? Em relação à questão de prevenção, né, então isso é muito importante, né? A grande maioria das nossas doenças osteomusculares, elas poderiam ser prevenidas ou amenizadas, né, retardadas, com mudanças de hábitos de vida, principalmente em relação a hábitos de uma rotina de exercícios físicos regulares, né, para manter a musculatura do corpo trófica, uma vigilância e manutenção acerca do peso, né? Então, o sobrepeso, a obesidade, além de estar relacionado com outras doenças cardiovasculares, risco de diabetes, né, por exemplo, maior mortalidade, né?
também está associada com o aumento das doenças osteomusculares, né? E esse controle do peso também é benéfico, né? Quando a gente fala, por exemplo, de alimentação, não existe um alimento ou outro específico, um vitamina, nada que previna, né? Mas uma alimentação saudável no geral, né? Que vai atuar no restante que a gente falou, então no controle do peso, no controle da pressão, isso também vai ser benéfico para a parte osteomuscular do corpo, né? E o controle das outras doenças ou outras condições que o paciente tiver também, né? Se forem bem acompanhados e controlados, isso também vai refletir numa melhor condição de saúde, uma melhor ânimo ou motivação para realizar os exercícios físicos, fortalecimento, né? Que é o que vai prevenir as doenças osteomusculares. Isso é o que mais acaba sendo difícil de a gente acertar durante o acompanhamento, porque culturalmente a gente está evoluindo com uma população que está comendo pior, está ganhando mais peso e é muito mais sedentária, né? E a realização de exercício físico, ao longo dos anos, ela foi caindo, né? Então é por isso que vem aumentando essa piora aí das doenças osteomusculares. Então, a grande prevenção é um estilo de vida saudável. A gente nunca recomenda nada radical, né? Cortar tal e tal coisa, mas o estilo de vida saudável, prestar atenção no controle do peso, numa melhor alimentação e principalmente a realização regular de exercícios físicos, principalmente supervisionados para evitar que o exercício vire novas lesões, né? E de fortalecimento osteomuscular. São as medidas mais importantes. Só dentro de alguns detalhes específicos, né? Falando em prevenção, por exemplo, né? Nos pacientes idosos é muito importante a prevenção de quedas, né? Então, sempre, né? A gente vai prestar atenção no ambiente do idoso, né? Se tem algum tipo de piso escorregadio, né? Se tem muito tapete que escorrega, não andar com chinelo, por exemplo, né? Se tem aquelas barras laterais, tá? Então isso entra um pouco na parte de prevenção, mas uma prevenção mais específica, tá? Obrigada, então, doutor. A gente está conversando com o doutor Sean Lanças, que é reumatologista, e agora a gente chegou àquela parte de entender o que é que tem a ver o reumatismo, os reumatismos, artrose, artrite, tendinites, com o frio. Doutor, é verdade que as queixas pioram, que as dores aumentam? Por que que isso acontece? E também eu gostaria de, já pegando um ganchinho, assim, num fenômeno muito frequente, que não é da reumatologia, mas é mais uma manifestação vascular, que a gente sabe que existe o fenômeno de Raynaud. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente qual é essa relação, né, do frio, desse tempo que a gente agora ainda está só no comecinho, né, com as doenças reumatológicas ou reumatismos. Bom, então, essa dúvida ela é muito comum mesmo, né? A maior parte da população tem essa convicção de que as doenças pioram no frio, e o que a gente sabe é o que a gente vê também, né? E que foi bastante estudado, que o que piora com o frio são a dor, né? Então, realmente piora, as queixas dos pacientes aumentam mesmo nessa época, isso é bem nítido, né? Isso está associado principalmente com um maior enrijecimento da parte muscular, dos ligamentos que ficam mais tensos, né? Rígidos e mais contraídos, vamos dizer, que vão estar associados aí com essa piora da percepção da dor, né? E além disso, né, além dessa piora direta por conta de uma maior rigidez dos tecidos musculares e dos ligamentos, por exemplo, né, vai ser um momento uma época do ano que, por conta disso, os pacientes vão tender a realizar menos exercício e vão fazer menos mobilização articular, por exemplo. E isso é uma coisa que piora o controle da dor, né? Então, é bem comum esse acometimento de piora de dor, né? E que é o que os pacientes mais queixam, mais percebem. Por outro lado, a gente sabe que não tem uma piora da doença em si, né? Então, mesmo que ele sinta mais dor, não significa que a articulação está sendo mais prejudicada, que ela está progredindo mais rápido, né? Que a doença da imunidade dela descontrolou, que está em mais risco de descontrolar, né? Então, esse é um mito, né? Então, não há um descontrole da doença em si, porém, há um descontrole da percepção da dor, né, que está bastante associada com essa percepção local dessas contraturas e a diminuição da mobilidade, e às vezes até por questões mais individuais de intolerância ao frio, de percepção térmica mesmo, né? Então, isso sim é verdade, tá?
E aí, igual você comentou, achei bastante interessante a gente trazer isso aqui para a conversa, né? Que uma coisa que realmente piora com o frio é o fenômeno de Raynaud, né? Então, esse fenômeno de Raynaud, ele é uma manifestação vascular, né, que é muito comum em várias doenças reumatológicas. Existem outras doenças que podem dar também, mas o reumatologista é o grande especialista aí que vai acabar vendo a maioria dos fenômenos de Raynaud, né? E aí, o que acontece? O nosso corpo tem uma autorregulação comum, né, e normal, né, de conseguir regular para onde ele manda o fluxo sanguíneo, né, os vasos sanguíneos, de acordo com as necessidades do corpo, e isso sempre priorizando órgãos nobres, né? Então, sempre priorizando o coração, o cérebro e o rim, por exemplo. Então, se você tiver um exercício físico muito importante, ou tiver passando um frio muito importante, ele vai pegar o fluxo sanguíneo e vai direcionar para esses órgãos em detrimento de outros, né, menos importantes, digamos assim, e um deles é a pele, né? Apesar de ser o maior órgão do corpo mais visto, a pele, no entendimento de órgão vital, ele é meio secundário, tá? E aí, esse direcionamento do fluxo é feito basicamente com o controle do calibre dos vasos sanguíneos, né? Então, eles estão mais ou menos fechadinhos, ou dilatados, ou vasoconstritos. No fenômeno de Raynaud, a gente tem uma desregulação desse mecanismo, então, principalmente das artérias ou dos vasos que vêm aqui para os dedos, né? Tanto das mãos quanto dos pés, mas isso pode acontecer em outras regiões, por exemplo, o nariz, a orelha, né? A região aqui da mamária. E você tem, por conta de mecanismos que estão associados às doenças de base, né, uma desregulação desse fluxo, né, e principalmente quando você tem mínima exposição ao frio, né, seja por frio ambiente, às vezes por água gelada ou outros estímulos frios, você tem um redirecionamento do fluxo muito importante e esse dedo fica com muito menos sangue do que deveria, né? Então, é o momento que o dedinho fica muito pálido, né, e depois disso ele começa a ficar meio roxo, e aí numa tentativa desesperada o organismo abre essa circulação e ele fica vermelho. Essa alternância de cores é o que a gente caracteriza o fenômeno de Raynaud. Isso podendo ou não estar associado com sintomas, por exemplo, de formigamento, de perda de sensibilidade, dor e até feridinhas, né, ou úlceras aqui na ponta dos dedos, né? Então, isso é importante a gente salientar, porque quem tem Raynaud sabe que isso piora muito do frio, né? Principalmente em épocas mais frias ou expondo na água gelada, né? E aí, aqui é muito importante a gente salientar que é importante proteger contra o frio. Então, a gente sempre orienta os pacientes a usar luvas nessa época gelada, tentar não ficar em ambientes muito com ar-condicionado, né? O lavar louça, o banho gelado, a gente sempre orienta água mais quente, o uso das luvas, está sempre bem agasalhado. Então, isso é uma coisa particular dentro das nossas doenças que realmente piora com o frio, né? Das outras, não. Mas, doutor, por exemplo, das outras, existe um mito por aí que quando ataca a artrose ou a bursite, a tendinite, a gente tem que esquentar, que a friagem, e essa seria a correlação do inverno, tal, que a friagem piora. Esquentando melhora ou isso é só mito mesmo? Isso é uma verdade, né? O uso de bolsas de água quente ou aquelas bolsas térmicas pode ajudar, principalmente porque isso estimula o aumento da circulação sanguínea, esse músculo que vai estar mais enrijecido, mais endurecido, os ligamentos, que vai melhorar um pouco a sensação da dor local, né? Então, isso é uma tática legal e pode ser usada, né? Se fala para tomar cuidado só para não queimar a região, deixar muito tempo, uma água muito quente, né? Então, uma coisa um pouco mais morna, mas isso ajuda bastante, assim como agasalhar direitinho, né? Colocar uma roupa suficiente para você se sentir bem aquecido e que isso ajude a manter o exercício físico regular mesmo durante essa época mais fria, que também vai ajudar em melhorar essa amplitude, o enrijecimento muscular e manter a melhora da dor. Então, assim, para que a gente termine, eu gostaria que o senhor desse, assim, dicas muito diretas mesmo na sua mensagem final, do que não ajuda, do que atrapalha, além de não ajudar, ainda piora o quadro, e do que ajuda e deve sempre ser feito por pessoas e que, independente de ter o diagnóstico ou não, possam apresentar sintomas de dores generalizadas aí nos tendões, musculatura e etc.
Eu acho que a primeira coisa que eu falaria para não fazer é realmente falar contra essa automedicação, principalmente com anti-inflamatórios. Então, evitar o uso de anti-inflamatórios, principalmente se não tem um diagnóstico de base, se não foi orientado, né? Então, isso realmente a gente preocupa porque tem muito efeito colateral ao longo do tempo e podem ter complicações importantes, né? E, realmente, o que eu bati na tecla bastante aqui e que eu vou bater de novo é uma realização de uma rotina de exercício físico, de fortalecimento, né? Ter um hábito de mobilização do corpo, de articular, né? Isso, na medida do possível, sempre sob orientação profissional, com um programa de exercício, né? E isso pode ser qualquer tipo de exercício, uma caminhada, corrida, academia, dança, lutas, pilates, qualquer exercício. A gente sempre fala que o melhor exercício é aquele que o paciente faz, né? Então, se ele não gosta de fazer, ele não vai fazer e não vai ter o benefício do exercício. Então, a maior dica que eu posso dar é se exercite, tá? Isso é muito importante, isso vai ser bom para as suas dores, vai ser bom para a sua saúde em geral, né? E vai prevenir lesões no futuro, tá? Então, acho que é a principal que a gente fala. Muito obrigada, viu, doutor? Muito obrigada pelo seu conhecimento, as informações muito claras transmitidas aí, alguns alertas, algum reforço que a gente sempre traz aqui. E o mais importante é isso, né? Que a gente esteja bem, se sinta bem e envelheça bem. Até lá, tem cuidados que a gente pode fazer e nós temos também os profissionais que se dedicam a isso. Então, ninguém precisa sofrer. E nem encontrar desculpa, por exemplo, né, de que está muito frio, então se mantém embaixo das cobertas, apesar que a vontade de vez em quando é bem essa. Eu agradeço mais uma vez ao Dr. Sean Hideo Shirata Lanças, ele é médico reumatologista e transmitiu aqui para a gente bastante conhecimento, bastante informação a respeito das doenças reumatológicas, as doenças reumáticas, os reumatismos, que não são só coisas das nossas avós. Então, que a gente possa envelhecer com saúde, se cuidar, porque o inverno só está começando e passando o inverno nas outras estações, a gente também quer estar bem. A gente se encontra no próximo Estação Saúde e você já sabe, né? Aqui a gente não sabe ainda qual é o destino. Então, escreve para a gente, quem sabe a próxima viagem é para onde você escolheu. Se tiver alguma dica ou alguma sugestão, pode mandar que a gente se encontra. Até!